Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre as vossas vidas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Wilson e nós estamos falando sobre a lição número 3, 19 de outubro de 2025, onde nós estamos falando sobre o corpo e as consequências do pecado. Conforme você está vendo aí no slide na tela, nós vamos falar na lição de número 3 e toda esta lição do quarto trimestre da classe dos adultos, né? Nós estamos falando sobre corpo, alma e espírito. Na teologia atual é chamada de tricotomia. Meus queridos, gostaria de falar para vocês que hoje nós vamos abordar o tópico do número 3, onde nós vamos falar do abatimento à glorificação. Para você que é novo no canal e não sabia, nós postamos aqui os 3 tópicos separadamente, para assim podermos abranger com mais conhecimentos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. Então, se você que chegou aqui no terceiro tópico, eu vou deixar aí na descrição o link do primeiro tópico, onde nós falamos da perfeição à morte, o link do segundo tópico, onde nós falamos sobre a responsabilidade humana, né, quando Deus dá o livre-arbítrio ao ser humano. E hoje nós vamos falar da lição número 3, onde vamos abordar o tema do abatimento à glorificação. O primeiro subtópico do terceiro tópico é a realidade das enfermidades. Bom, se você não sabia, o ser humano, antes da queda, antes de haver a sua queda, a sua morte espiritual, o ser humano ele não padecia de enfermidades no seu corpo. Como o escritor da lição deste quarto trimestre, o pastor Silas Queiroz, falou no primeiro tópico, e nós falamos sobre isso aqui, é inconcebível a mente do ser humano, após a sua natureza caída, dimensionar e imaginar como era a vida do ser humano antes da queda. Assim como a glória futura também isso é inconcebível, é impossível um ser humano conseguir dimensionar como era. Mas é interessante, irmãos, observarmos que antes da queda, o ser humano não padecia enfermidades. O ser humano ele não sofria de nenhum tipo de enfermidade no seu corpo. E após a queda, as enfermidades passaram sobre o corpo do ser humano. Então, meus amados irmãos, é importante observarmos que com o pecado, as doenças, elas passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas e externas. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Gênesis capítulo 3, versículo número 19. Do pó, né, porquanto és pó e para o pó voltarás. Ninguém nesta terra está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo, ele menciona o seu cooperador Trófimo, que deixara doente Mileto. Nós vamos ver em 2 Timóteo capítulo 4, versículo número 20. E ao apóstolo, irmãos, e a Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas use de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo capítulo 5, versículo número 23. Tudo indica que o jovem pastor, o jovem Timóteo, tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para curar de todo o mal. Isaías capítulo 54, capítulo 53, versículo 4, Mateus capítulo 4, versículo 23, Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Torna aqui a falar novamente, dá pausa aí no vídeo, lê esses capítulos e esses versículos aqui mencionados, porque se nós formos parar aqui para ler, né, teremos muito tempo e assim o vídeo torna-se muito extensivo, né? Nós passaremos aqui, se possível, até 1 hora para ler esses capítulos e esses versículos. Mas é interessante, irmãos, observarmos que a enfermidade, ela abrange e atinge todas e qualquer pessoa. Certamente você que está me ouvindo neste momento, certamente você já ouviu em alguma ocasião, se não sobre a sua pessoa, mas sobre alguma outra pessoa, ou irmão de igreja,
Algumas pessoas que gostam de escarnecer da fé, dizendo assim: bom, se ela é crente, por que ela está passando por isso? Ah, se ele é crente, ele não prega que o Deus dele cura, então por que ele está sofrendo com esta enfermidade? Eu já ouvi isso um dia, e certamente você também. Por que, meus irmãos? Porque as pessoas ela têm uma mente de que, como nós pregamos um Deus que cura, nós não iremos padecer enfermidade. Ora, nós, uma vez vindo à Terra, uma vez como ser humano que somos, estamos sujeitos a tudo. Um exemplo claro, meus irmãos, que nós tivemos foi na pandemia, no ano 2020, com a Covid-19. A Covid-19 ela chegou tirando, se não me falha a memória, mas se eu errar, eu vou colocar aqui embaixo aqui, e se eu estiver certo eu não colocarei, mas se não me falha a memória, aproximadamente 15 milhões de pessoas. Isso, pessoas de todas as classes, pessoas de todas as nações, idosos, jovens, ricos, pobres, pretos, brancos, crentes, não crentes. Por que, meus irmãos? Porque a enfermidade, ela faz parte e um dia chegará a qualquer ser humano. E isso, quer seja crente ou não crente, nós temos aqui com clareza de detalhes o escritor aqui, né, que mencionou o apóstolo Paulo falando sobre Trófimo, que deixou, que o apóstolo Paulo deixara enfermo em Mileto. E também o apóstolo Paulo faz aqui uma recomendação ao jovem pastor Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, quando você for tomar água, não só beba água, mas também tome com um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então dá para entender, o jovem Timóteo, ele sofria de alguns problemas gástricos. O que isso quer dizer, meus irmãos, é que as enfermidades não estão isentas do crente. Você crente, você servo de Deus, passará por enfermidades, mas há uma diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Porque aquele que não serve a Deus gastará todas as suas riquezas. Quantos milionários não procuram os melhores médicos para tratar de suas enfermidades e o final deles é morte? Quantas pessoas procuram os recursos humanos e o final dele é morte? Mas o crente não. O crente, ainda que ele morra por meio da enfermidade, mas ele morre crendo que Deus o vai curar. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então o crente, quando passa por algumas enfermidades, ele tem fé, ele tem certeza de que Deus, ele é, e Deus ele tem um poder, Jesus ele tem um poder para curar. Né? Nós vemos aqui em Isaías capítulo 53, versículo 4, Mateus capítulo 4, versículo 23, Hebreus capítulo 12, capítulo 13, versículo número 8. É interessante, irmãos, nós notarmos que a Bíblia ela nos conta uma história de uma mulher que padecia de uma enfermidade, que ela sangrava constantemente, não parava aquele sangramento, chamada de fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, e esta mulher, ela gastou tudo o que tinha com os médicos daquela época para curarem a sua enfermidade. Se a Bíblia ela faz menção de que esta mulher gastara todo o seu dinheiro, então, meus irmãos, dá para entender que esta mulher ela era rica e não curou aquela enfermidade. Mas chegou um momento, irmãos, que ela soube que Jesus estava a passar e, rompendo ali aquela multidão, ela tocou apenas nas orlas das vestes de Jesus, e naquele exato momento o fluxo de sangue foi estancado, ela recebeu a sua cura. Por que, meus irmãos? Porque Jesus ele tem o poder para curar, e assim é o crente. O crente ele crê, ele acredita, ainda que ele padeça por meio da enfermidade. O escritor ainda continua aqui dizendo, né? Mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Então ele faz questão aqui de apresentar Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 20, capítulo 22, versículo 19 ao 25. Jó, meus irmãos, era um homem riquíssimo e aprove a Deus provar a sua fé, permitindo que Satanás tocasse na sua vida, tocasse até no seu corpo, colocando ali uma enfermidade, uma chaga mortal. Mas Jó não perdeu a sua fé. A Bíblia nos conta que a sua mulher chega para ele e diz: olha, homem, amaldiçoa este teu Deus e morre.
Já que a gente está aqui numa escola bíblica dominical, eu quero aqui só apresentar para vocês aqui um detalhe. Não faz parte dessa lição, mas é bom que você tenha conhecimento disso que eu vou lhe falar aqui agora. A Bíblia no Antigo Testamento ela foi escrita toda na linguagem hebraica, e no original, o original ela nos diz que a mulher de Jó, quando chegou para Jó, ela disse assim, ó, abençoe-se teu Deus e morre. Só que da forma que ela falou foi uma forma provocativa, uma forma sarcástica, ou seja, na nossa linguagem popular, ela falou de forma para zombar, zombando dele, dizendo, abençoe-se teu Deus e morre. Então, para que ficasse mais claro a menção ali da sua zombaria, o escritor, o tradutor da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ele preferiu colocar essa frase, amaldiçoa este teu Deus e morre. Pela sua fala, dá para entender que essa mulher ela não era crente. Mas aí Jó, ele profere dizendo, olha, mulher, aceitastes o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Nu saí do ventre da minha mãe e é nu que voltarei para lá. Quando Jó ele falou essas palavras, só é claro que Jó ele não estava falando de forma literal, dizendo que iria voltar para o ventre de sua mãe, voltar a ser criança e voltar para o ventre de sua mãe. Não, isso não tem lógica. Ele estava dizendo, olha, eu vim, mulher, para essa vida sem nada, porque ele era um homem rico, tinha perdido toda a sua riqueza. Então ele estava dizendo, eu vim para essa vida aqui sem nada e voltarei novamente ao pó, morrerei e não levarei nada. Mas Jó permaneceu firme, permaneceu paciente, permaneceu com a sua firmeza na fé, ele não largou a sua fé. Eis aí a diferença de quem serve a Deus de quem serve a Deus para quem não serve, de quem tem Deus e quem não tem Deus, do crente para o não crente. Meus amados irmãos, eu gostaria de apresentar aqui para vocês, né, um pack de teologia, onde eu estou deixando aqui o link aqui na descrição. Se você tiver interesse em adquirir e crescer mais na graça e no conhecimento, eu estou deixando aí este pack, são 14 apostilas teológicas, onde nós tratamos de diversos temas, né, dos melhores temas, podemos até assim dizer, o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, Apocalipse, noções do hebraico, e também com os melhores professores que, na minha opinião, né, são, né, o pastor Carvalho Júnior, pastor Binho Lopes, Napoleão Falcão, José Gomes e muitos outros. Então, se você tiver interesse de adquirir, clica aí no link, né, e adquira essas suas apostilas, pois vai abranger grandemente o teu conhecimento. Bom, nós vamos falar no segundo subtópico do terceiro tópico sobre enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Salmos capítulo 90, versículo número 10. Porque na velhice tudo é canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã, sem orgulho ou acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, versículo 1, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Tiago, capítulo 1, versículo 9 ao 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Atos capítulo 2, versículo número 42 ao 46. Bom, uma coisa é fato, né, irmãos, que todos nós um dia iremos envelhecer. E que se a gente não padecer de alguma enfermidade aqui nesta terra, porque o crente ele não quer morrer, ele crê no arrebatamento, e ele ainda que morre crendo, né, que um dia ele será arrebatado, ou que seu corpo será transformado e será arrebatado. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, é que todos nós um dia iremos envelhecer se não padecermos por enfermidades. E a velhice, todo esse processo de velhice que traz a canseira e o enfado, vai nos trazer algumas limitações com o passar do tempo. Por exemplo, o velho, ele teme quedas, as doenças da velhice ela vai chegar com artrite, artrose, osteoporose, o Alzheimer, né, também, que atinge boa parte da população dos idosos. Essas limitações que vêm com o passar dos anos, com a nossa debilidade e fragilidade humana na velhice, ela um dia vai chegar para todos nós. E isto é, meus irmãos, que
não é um fato de desonra, como nós estudamos no segundo tópico, né, aquela crise lá, né, que eu até esqueci a palavra agora que é usada, mas isto é um motivo de termos honra, onde a Bíblia vai nos dizer que é honra para o velho os cabelos brancos, né? Então, meus queridos e amados irmãos, uma certeza é que se não padecermos de alguma enfermidade, se Jesus não arrebatasse a sua igreja, um dia chegaremos à velhice e com a velhice virá todas as suas limitações, as fraquezas que virá com a nossa velhice. O terceiro subtópico, nós vamos falar sobre o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. O verbo transformar neste texto é metarkematsu. No grego significa mudar de forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao corpo de Cristo Jesus, o homem perfeito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 ao 49, Romanos capítulo número 8, versículo número 29. Meus queridos e amados irmãos, ainda que nós venhamos a padecer por alguma enfermidade, ainda que nós não provamos do arrebatamento, que o nosso corpo venha a desfalecer na velhice, uma certeza nós teremos, que o nosso corpo será glorificado. A palavra transformar em Filipenses, que nos diz em Filipenses capítulo 20, o apóstolo Paulo está dizendo que naquele último dia o nosso corpo será transformado e semelhante ao corpo de Cristo, é metakemazo, que no grego significa mudar de forma. O apóstolo Paulo vai dizer que nós teremos o corpo semelhante ao corpo de Cristo. Meus irmãos, olha só que interessante. Cristo, quando ressuscitou, ele não era um espírito. É tanto que, quando ele chega para Tomé, ele diz para Tomé, olha Tomé, toca aqui onde está, onde os cravos traspassaram as minhas mãos, e Tomé tocou. Fantasma, espírito, não tem corpo. Então Tomé tocou e sentiu os furos dos cravos. Tocou do lado onde a lança foi cravada em sua costela do lado direito. Quando Jesus ele ressuscitou, a Bíblia nos diz que Pedro e os apóstolos estavam pescando, e Jesus disse, olha, lança a rede do outro lado do mar, e veio aqueles peixes. Pedro viu que era Jesus, então Pedro desce do barco, desce ali nadando, e quando chega à beira ali daquele rio, Jesus, ele já está com uma fogueira preparada, com um peixe ali assando, e ele come do peixe. Como é que um espírito iria comer? Mas também é interessante, irmãos, observarmos que quando os discípulos estão todos reunidos, portas trancadas, Jesus se apresenta no meio deles. É este corpo aí que o apóstolo Paulo, ele nos diz em seus escritos, em suas epístolas, que nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Que coisa gloriosa, meus irmãos, será para a igreja do Senhor. Por isso, meus queridos e amados irmãos, nós temos que permanecer fiel, porque será um dia glorioso para a igreja do Senhor. E que, ainda que padeceremos por enfermidades ou na velhice, que nós não percamos a nossa fé e as nossas esperanças de que teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe. Espero que este terceiro tópico tenha sido um tópico muito poderoso para o seu conhecimento, para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial. Não perca a próxima lição, lição número 4, onde nós vamos falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. É interessante, irmãos, observarmos que quando muitos falam sobre que nós somos templo e morada do Espírito Santo, algumas pessoas dizem assim, é porque nós somos igreja, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós somos igrejas.
Te aguardo no quarto tópico. Vamos estudar, irmãos, para sabermos se realmente é isso que a Bíblia nos diz, né? Sobre templo e morada do Espírito Santo. Mais uma vez, lhes peço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, né? Deixa aquele comentário aí que você tem achado das nossas escolas bíblicas dominicais. Que Deus abençoe. Até o quarto tópico, em nome de Jesus.